todos, meu nome é Débora Xavier, discente de biblioteconomia e bolsista de iniciação científica, e estarei apresentando minha pesquisa As adaptações cinematográficas como recurso ao incentivo à leitura. Desde o ano de 2020, o Brasil passou a lidar com a pandemia provocada pela Covid-19, e a partir do primeiro caso confirmado, medidas foram tomadas para controlar a propagação e o contágio do vírus. Tais aspectos acabaram por impactar as atividades realizadas em todos os setores, assim como também o funcionamento das bibliotecas. Enquanto este período fomentou a busca das bibliotecas em se adaptarem para atender à necessidade da sociedade, ao mesmo tempo houve um aumento no uso de plataformas de streaming, destacando neste caso as plataformas de filmes e séries. Neste sentido, percebido o papel das bibliotecas públicas e a sua realidade em empenhar-se ao progresso, assim como o desenvolvimento das plataformas fílmicas de streaming, reformulou-se o plano de estudos idealizado, passando a refletir de que forma as bibliotecas públicas do município do Rio de Janeiro podem utilizar o interesse pelo audiovisual como ferramenta para reaproximar e atrair novos usuários para seu ambiente, através das mudanças realizadas no período pandêmico. Tendo em vista a realização prévia da pesquisa bibliográfica sobre os conceitos e funções das bibliotecas públicas, neste período realizou-se a pesquisa com o intuito de identificar a relevância sobre o ato de ler e a existência de suportes múltiplos para a realização da leitura, assim como as características das adaptações cinematográficas, sua relação com a literatura e como a associação entre elas podem viabilizar o interesse e acesso às obras literárias. O ato de ler, no entanto, não se encontra vinculado somente ao texto escrito, podendo estar associado a diferentes suportes suscetíveis de interpretação no cotidiano. Considerando tal aspecto, o cinema, além de transmitir informações, uma vez que também são documentos, podem ser inseridos em programas e ações que têm como objetivo o incentivo e o acesso à leitura sobre obras literárias. É através das adaptações fílmicas, essas sendo a transformação do conteúdo de uma obra literária em um filme através da reinterpretação e recriação do material, que a associação com a literatura pode ser feita, correlacionando com as práticas de incentivo à leitura através da interação entre os diferentes suportes, transformando essa associação em uma ação multimodal implementada pelos bibliotecários. Com vista na existência e convergência entre ambos os suportes, essa pesquisa foi desenvolvida. A pesquisa apresentou como objetivo geral identificar de que modo o acesso ao cinema, primordialmente as adaptações cinematográficas, podem ser utilizadas como um instrumento que influenciam na busca e acesso aos livros, bem como ao incentivo à leitura. Com isso, teve-se como objetivos específicos abordar a importância sobre o ato de ler, assim como suas diferentes formas e linguagens, tratar sobre os traços das adaptações e abordar as relações entre adaptações e obras literárias. Esta pesquisa utiliza como principal procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica, desenvolvida através de buscas em bases de dados online e bases de publicações de instituições acadêmicas, assim como a Biblioteca Digital Brasileira de Tese e Dissertações. Realizou-se busca simples visando encontrar e selecionar textos que abordassem o assunto da pesquisa, e, quando necessário, recortes temporais de divulgação, tendo como resultado, majoritariamente, trabalhos publicados nos últimos 20 anos. Investigou-se também referências bibliográficas de publicações utilizadas para observar a existência de documentos que pudessem ser aproveitados a partir da correlação temática. Outras obras, tais como Retratos da Leitura do Brasil e outras fontes de informações, como obras de Michel Petit e Robert Stem, também foram analisadas para verificar possíveis correlações. Para mais, observou-se páginas online e redes sociais, como postagem do último ano no Instagram de editores de livros, buscando divulgações que abrangessem a temática estudada, visando identificar o uso da produção de obras cinematográficas como forma de promover obras literárias. Através da análise realizada, foi possível observar primeiramente que, segundo Daddario, Nina, Petit, Santos, Silvia Aguiar e Jung, o ato de ler pode ser percebido como uma atividade de lazer e com potencial transformador, podendo ser influenciado pela realidade do leitor, assim como tratada como um recurso para a formação do pensamento crítico. Continuamente, baseando-se em Almeida Júnior, Costa, Kowalewski, Guimarães, Gomes, Martins, Petit, Pinheiro e Sampaio, Teixeira e Zammit, teve-se que a leitura pode ir além da palavra escrita, compreendendo suportes como sonoros e visuais, e que o contato com as diferentes linguagens possibilita aspectos como a elaboração das competências leitoras e o desenvolvimento sobre análise de informação. Voltando-se então para o vínculo entre as obras fílmicas e a literatura através das adaptações fílmicas, apoiando-se em Barros, Freire e Zaninelli, Hutchon, Stem e Silva, tem-se as adaptações como uma leitura executável do romance-fonte, com recursos e linguagem própria,
não consistindo em ser apenas uma reprodução da palavra original. Além disso, questionou-se sobre o desprezo e inferioridade que se dão às adaptações em relação à obra literária, assim como a cobrança de fidelidade nas adaptações, visto que essa possui sua própria forma de apresentar a narrativa através de suas competências. Além disso, baseando-se em Freire e Zaninelli, Lima, Rodrigues e Souza, buscou-se observar a significância das adaptações ao ilustrar a influência que elas oferecem à literatura através de sua difusão. Devido à popularidade do cinema, teve-se que o consumo de obras adaptadas possibilitam a divulgação das obras literárias de modo a estimular a busca pela obra escrita. Essa relação foi também indicada na quinta edição do Retratos da Leitura no Brasil. Inicialmente, é válido comentar que ao questionário que os entrevistados fazem no tempo livre, dentre os leitores, ler livros e jornais está em menor porcentagem em comparação a assistir TV ou assistir vídeos e filmes em casa. Na seção Hábitos e Motivações de Leitores de Literatura, ao questionar o motivo para iniciar o interesse pela literatura, filmes baseados em livros ou histórias de autores se encontram em segundo lugar como responsáveis por despertar o interesse pela leitura, estando abaixo somente da escola e professores, mas acima de clubes de leitura, bibliotecários, entre outros. Além disso, em sessões que perguntam sobre livros e autores que conhecem, preferem ou já leram, é certo que o número de obras literárias com adaptações ultrapassa 70% dos citados no mínimo. Pôde-se também constatar a influência das adaptações através de relatos e exposições em postagens presentes em sites oficiais e redes sociais, envolvendo produções cinematográficas assim como séries e minisséries, seja através da representação do alavancar de vendas após o lançamento de adaptações, ou a realização de lançamentos e publicidade de livros pelas editoras utilizando as adaptações como ferramenta de visibilidade, como a publicação da editora Intrínseca em seu Instagram, apresentando uma lista com as principais adaptações disponíveis em plataformas e streamings que são baseadas em livros publicados por ela. Esta pesquisa teve como objetivo identificar de que modo o acesso ao cinema, em especial as adaptações cinematográficas, podem ser utilizadas como instrumento de incentivo à leitura. Através de sua realização, foi possível identificar a importância do ato de ler, assim como a relevância em incentivá-lo mediante todas as formas. Somado a isso, tem-se que as adaptações cinematográficas propiciam a popularização da existência das obras literárias, podendo gerar o estímulo para buscar tais obras escritas, podendo, por fim, perceber que a relação entre as obras literárias e fílmicas podem ser operadas através de uma perspectiva complementar. Por fim, é válido ressaltar que o propósito em evidenciar as particularidades desta temática se dá acerca do incentivo à leitura através de suportes, indo além da palavra escrita, tendo em vista a pluralidade cultural incorporada no ambiente das bibliotecas e na realidade de seus usuários. Obrigada.